Hello, guys! Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós estamos aqui para fazer aquela revisão, aquela retomada em alguns assuntos, né, de esfera gramatical, em que a gente precisa se posicionar, precisa ter noção de como é que nós estamos, para a gente dar prosseguimento, para a gente continuar com os conteúdos que a gente precisa ver a partir de agora. Então, vamos lá, vem comigo. Então, gente, como eu estava colocando, hoje a gente vai ver essa revisão. Na verdade, o nosso assunto de hoje é a Verbal Tense Review, ou seja, revisão de alguns tempos verbais. Tempos verbais esses que a gente sabe que vocês já viram, mas a gente precisa dar uma revisada para que a gente possa seguir com mais tranquilidade e avançar nos próximos tempos verbais e em outros conteúdos, ok? Então, vem comigo, vamos nessa que a gente vai iniciar. Iniciando, por exemplo, com o Simple Present. Quando que a gente pega o Simple Present e como é essa estrutura do Simple Present? São coisinhas, né? A gente tem particularidades, regrinhas nesse tempo verbal que a gente precisa não esquecer para poder a gente seguir adiante. Então, o present simples, o Simple Present, ele é usado para falar sobre rotinas e hábitos, coisas que sempre são verdade, né? Eu sempre acordo em tal horário, durante o dia eu vou falar de uma rotina, eu faço minhas refeições em determinado horário de determinada forma, eu tenho uma reunião hoje a tal horário. Então, são coisas que, se a gente for falar da nossa rotina, dos nossos hábitos, a gente sempre vai utilizar na língua inglesa esse tempo verbal, o present, simple present, desculpa. Então, vamos ver a estrutura como é que fica, lembrando que essa aula aqui todinha é só para a gente relembrar, recapitular. Afirmativa, forma afirmativa. A gente tem lá que precisamos do sujeito, pode ser I, you e they, mais verbo. Nas terceiras pessoas, nós temos o sujeito, he, she ou it, mais verbo, mas é S no final, é S ou é S ao final do verbo, ou se for aquele verbo que terminar em Y, precedido por consoante, a gente vai, lembra que a gente vai tirar o Y e acrescentar IES, não esqueçam disso. Prof, e aqueles verbos que já terminam em Y, mas que é seguido de vogal? Não, é regra normal, a gente só, na terceira pessoa, só acrescenta o S. Exemplo, I drive to work every day. Eu tenho aqui o sujeito, I, né, eu, drive, como eu falei, sujeito mais o verbo. To work every day. Eu dirijo para o trabalho todos os dias. A minha rotina aí, né? Eu dirijo para o trabalho todos os dias. Então, presente. Na terceira pessoa, eu coloquei aqui Frank drives to work every day. E aqui nós temos a terceira pessoa Frank, né? Que significa ele. Ele, em inglês, a gente vai ter como he, né? Tá bem aqui. Então, Frank drives. Por que Frank drives e não Frank drive, como lá em cima? Porque aqui a gente tem, a terceira pessoa, a gente precisa acrescentar S no final do verbo, quando se tratar de forma afirmativa. S ou S, dependendo do verbo. No caso desse aqui é S porque já terminei ele. Tranquilo? Então, vamos adiante. Forma negativa, negative form. A gente precisa ter o sujeito, mais don't, mais o verbo. Esse don't é do not, é a abreviação de do e not, né? É a forma contracta. E para as terceiras pessoas, a gente tem que ter o sujeito, he, she ou it, mais o doesn't, que é o does not, mais o verbo. Exemplo. I don't drive to work every day. Primeira pessoa do singular, I, né? É o caso de cima aqui, primeiro caso da estrutura. Então, don't, depois o verbo drive, e o restante da informação. Eu não dirijo para o trabalho todos os dias. Aí, na terceira pessoa, Frank, nosso mesmo Frank deu exemplo da afirmativa, Frank, só que agora negando, doesn't drive to work every day. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Percebam que aqui, a gente traz o doesn't, aqui em cima o don't, na negativa. Mas a gente não precisa mais daquele negócio de ES, de menos Y mais ES. O drive, ele fica igualzinho, ó. Por quê? Porque uma vez que a gente já tem o doesn't aqui, já sabe que é a terceira pessoa, já sabe que é presente. Então, não precisa ter aquelas marcas de S no final do verbo para as terceiras pessoas do singular. Beleza? Prof, e a question? Forma interrogativa. Gente, question, interrogative form, é a mesma coisa, tá? A gente precisa ter a question words, mais do, mais o sujeito, se for I, you, we ou they, mais o verbo. Para as terceiras pessoas do singular, a gente vai precisar do question words, mais does, mais o sujeito, no caso he, she ou it, mais verbo. Prof, o que é question words? Não me lembro. Question words são aquelas palavras que a gente chama também de double weights, começam com WH, que na verdade são palavras interrogativas. Where, who, when, what, lembra? O que, qual, quem, onde.
são essas palavras. Então, quando tiver na pergunta essas palavras, as question words, elas vêm na frente. Depois a gente vai colocar a estrutura do, sujeito e verbo. No caso da forma negativa na terceira pessoa singular, a question words, o does, sujeito e o verbo. E quando não tiver question words, é uma pergunta que não cabe perguntar isso daí com essas palavras iniciais, a gente vai colocar a estrutura normal, começando do do ou do does. Exemplo. Where do you live? Onde você mora? Onde você vive? Tanto faz. Perceba que eu tenho uma question word where, to do e you, né? Nesse caso aqui de cima, né? No caso da segunda pessoa singular do plural. E o live, que é o verbo. Tranquilo. Onde você mora? Na terceira pessoa, nós, sem a question words, porque aqui já é uma pergunta que não cabe colocar nenhuma question words, então eu começo pelo does. Does she play sports? Ela pratica algum esporte? Ela joga algum esporte? E aí eu tô começando do does, porque eu não posso perguntar onde é, se eu só quisesse, onde ela pratica esporte? Aí tudo bem. Where does she play sports? Onde ela pratica esporte. Mas como eu não quero saber se eu quero saber se ela pratica, se ela faz algum esporte, se ela joga alguma coisa, aí eu pergunto direto, já começando do auxiliar de pergunta do presente, que é o the, no caso daquelas pessoas, e o does. Prof, eu só coloquei o does aqui porque é a terceira pessoa do singular, she. Se fosse he, também. Se fosse isso, também. Mas se fosse o I, they, o I, a gente iria usar o the. Ok? E a passado simples. Como é que fica? Aquilo lá que a gente acabou de ver foram casos de simple present. Agora vamos mudar para o passado simples. Esse tempo verbal talvez seja novidade para vocês, porque vocês interromperam as aulas, elas foram interrompidas muito cedo. Talvez vocês não tenham visto, ou se começaram a ver, podem não ter terminado. Então o passado simples ele é usado para falar sobre ações que começaram, que aconteceram, ou que começaram num determinado e concluíram em um determinado tempo específico do passado. Então a gente precisa trazer o que aconteceu e quando, no passado simples. Se liguem nisso, porque vai ter tempo aí verbal da língua inglesa, que também vai expressar passado, mas é um passado diferente. Então pensem, passado simples, quando algo aconteceu em um determinado tempo, foi concluído e a gente sabe dizer quando foi. Porém, algumas vezes, pode não mencionar quando aconteceu, mas a gente sabe quando que isso ocorreu. Então, não precisa ficar toda hora repetindo. Você foi à feira ontem. Ah, eu fui à feira ontem. Eu peguei não sei o que lá da feira ontem. Então, já sabe que foi ontem. Dentro daquele contexto, bastou dizer uma vez só, e aí você continuou falando do passado, mas não precisa toda hora trazer que foi ontem, porque não precisa, fica até estranho. Então, só nesse caso aí. Como é que fica a estrutura do simple past na afirmativa? A gente tem que trazer o sujeito. Gente, outra coisa interessante que eu vou falar pra vocês, eu vou falar rapidinho, Paula, não ficar longa. Mas esse tempo verbal é o melhor tempo verbal que existe na língua inglesa. Por quê? Porque ele não tem, é uma regra para quase tudo. Não vai ter aquele negócio de para algumas pessoas é isso, para outras pessoas do discurso é aquilo. É uma coisa para todo mundo. Então eu gosto muito do passado, porque eu acho ele muito fácil, muito prático, muito interessante da gente conseguir assimilar, aprender, etc. Sujeito mais verbo mais ed ou irregular verbo. O que é isso? Eu tenho o sujeito, a pessoa, né, que fez a coisa, o verbo, o que a pessoa fez. E esse verbo ele tem que vir com o final em ed para ficar no passado, ou então se ele for irregular, ele vai ficar simplesmente o verbo irregular, porque o verbo irregular ele não obedece regrinha de ed. O verbo no passado, a maioria dos verbos no passado, a gente precisa colocar o final com ed ou obedecer umas regrinhas que vocês vão fazer na atividade dessa aula aqui. Mas quando o verbo ele é irregular, ele não obedece a regra. Ele muda completamente, ou ele muda só um pouquinho, ou ele fica imutável, do mesmo jeito. Mas ele não precisa dessa terminação em ed. Então, quando o verbo for regular, eu utilizo com a regra do ed. Quando ele for irregular, aí eu observo. Como é que eu vou saber? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou explicar. Então, eu tenho aí, I went to the doctor yesterday. Eu fui ao doutor ontem. Então, o went está no passado, porque é um verbo irregular, não precisa de ed. Ele era go no infinitivo, e no passado ele vira o went. Como ele é bem diferente, né? Ele é bem irregular. Então, já está no passado. Então, sujeito mais o verbo, no caso do irregular. Agora o segundo exemplo. I washed my car this morning. Eu lavei meu carro esta manhã. Então aqui eu tenho o washed ed, tá vendo? Por quê? Porque ele é verbo regular. Ele obedece aquela regrinha lá geral do passado. Acrescenta-se ed ao final dos verbos para eles irem no passado, os verbos regulares. Vamos ver aqui. A forma negativa, como é que fica? Na forma negativa tem uma particularidade. Eu preciso usar o sujeito, mais o didn't, mais o verbo. Esse didn't é o auxiliar did de passado, mais not, abreviado. Fica didn't. Mais o verbo. Percebam que a gente não tem várias regras para várias pessoas. É uma regra para todo mundo. Não tem aquela história de terceiras pessoas, do singular. Então, I didn't go
to the doctors yesterday. E eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês aqui. Eu coloquei o sujeito, mais o didn't, mais o verbo que é go. Prof, mas não é passado? O go não era o went? Sim, mas toda vez que a gente coloca o did dentro do contexto, pode ser o did para perguntar ou para negar. Vocês vão ver que para perguntar também a gente usa. A gente volta o verbo para a forma dele, a forma básica, a basic form. Então, o que era went volta lá para o infinitivo, então ele fica go novamente. Por quê? Mas aí vai deixar de ser passado? Não, vai continuar sendo passado, porque o did, dentro da frase, está dizendo para a gente que aquilo ali é passado, algo que já passou. Não é presente, não se trata de presente. Outro exemplo. She didn't join us for a dinner last night. Então, ela não se juntou a nós no jantar da noite passada. Para o jantar da noite passada. Então, eu quero aqui o didn't novamente e o verbo join. Não vai ser journey com ED, porque eu tenho o did aqui. Então, ele vai voltar à forma normal. Não precisa ter ED, não precisa ir para aquela a segunda coluna do passado, lá da tabela, para poder descobrir que ele é irregular e nada disso. Só pegar o verbo, continuar na forma básica, né, na basic form, infinitivo, e colocar a marca de passado, que é o did. Prof, eu posso colocar did not? Pode, tranquilo, tá certo também. Então, pode ser didn't ou did not. Outro exemplo, I didn't wash my car this morning. Eu não lavei meu carro esta manhã. Perceba que o wash, lá daquele outro exemplo lá que a gente colocou na forma afirmativa, ele perdeu o ED, porque eu tenho didn't. Ok? Verbo, desculpa, sujeito, didn't, mais verbo. They didn't go to the movies last weekend. Olha, sujeito, they, eles, né? Eles não foram ao cinema no final de semana passado. E nem vão, né? Com essa pandemia que tá aí. Então, didn't, na verdade, tá aqui. Então, o go, que seria o went no passado, volta à forma infinitiva, assumindo a forma de go novamente. Porque nós temos o didn't. Prof, na question, na forma interrogativa. A forma interrogativa também é muito simples. A gente tem do mesmo jeito. Lembra que eu falei que para quase todos os... Não sei se eu mencionei, mas para quase todos os tempos verbais, a forma interrogativa ela é praticamente a mesma. Não muda quase nada. Então, eu tenho question words. Como é passado, eu vou ter did ao invés de do e ao invés de does. Mais o sujeito e mais o verbo. When did you buy it? Quando você comprou isso? When é a nossa question word, né? São aquelas palavrinhas com WH, double weight, para perguntas. Então, quando você comprou isso? Nós temos o did, o sujeito e depois o verbo. O verbo no infinitivo, na forma básica, porque não precisa assumir a forma de passado. O passado de buy é bought. Tranquilo? Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Aí eu não tenho question word, porque não precisa perguntar com question word. Não é uma pergunta que precisa iniciar com question words. Então, eu começo pelo did. Did e you, depois o verbo go. Go por quê? Porque está no infinitivo pela presença do did. To school yesterday. Tranquilo? Eu gostaria de trazer para você o seguinte. Explicação sobre o verbo irregular. O verbo irregular, ele não vai assumir a forma de passado normal como todos os verbos regulares. Os verbos regulares, eles têm umas regras lá. A regra principal é o quê? Acrescenta-se ED ao final dos verbos regulares para que eles fiquem no passado simples. Passado simples, acrescenta-se ED. Porém, os verbos irregulares, eles não obedecem a essa regra. Nós temos uma tabela em língua inglesa com todos os verbos irregulares em que aparece lá a forma básica, tá aqui, a primeira coluna, basic form, o simple past, como ele fica no passado, como cada um desses verbos no passado, aí tem um past possible, que é como ele fica no participo passado, e o translation, que é a tradução. Então, assim, o que é que vocês têm que se ligar? Vocês têm que ir até a tabela para poder saber como é que o verbo fica. Eu tenho lá um contexto que eu quero colocar aquele contexto no passado, mas eu não sei como é que o verbo principal vai ficar nesse passado. Então, você vai lá na tabela e observa, o meu verbo era choose, então ele vai ficar chose no passado. Meu verbo era o verbo be, então ele pode ser, dependendo do o was ou were, e por aí vai. Porém, tem outra super dica para vocês. Tem uma dica de aplicativo. Esse aplicativo, o Irregular Verb, que é o nome desse aplicativo, ele tem essas questões, essa tabela dos verbos irregulares, ele traz lá essa questão de como é que ficam todos os verbos irregulares no passado. Os irregulares, porque o regular, vocês vão aprender que é colocando o ED no final. Tranquilo? Na verdade, vocês já até sabem, vocês só vão lembrar. Então, assim, essa é a dica. A tabela, vocês têm acesso pela internet, têm acesso no livro de vocês, tanto no livro do primeiro ano, que vocês estudaram no ano passado, no ano 2019. Vocês têm também no livro do segundo ano, não sei se o colégio não entregou, mas se não entregou, vai entregar. Vocês têm também esse acesso à tabela e tem esse aplicativo aí, que eu estou já passando a dica para vocês. Proposta de atividade, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão receber um formulário, que eu vou passar para vocês em link, e vocês, nesse formulário, vocês vão responder o seguinte, vocês vão colocar lá quais são as regras do passado simples, do simple past para os verbos regulares. Simple past, regular verb, regras
dos verbos regulares. Então, vocês vão dizer, a regra 1 é a regra geral. Até coloquei aqui, é a geral. Para colocar o verbo no passado, em inglês, a gente acrescenta tal coisa. Pronto. Mas, aí vamos para a regra 2. Se o verbo terminar de tal forma, a gente vai fazer isso. Regra 3. Porém, tem aqueles que terminam assim, a gente já vai ter que alterar. Então, vocês vão colocar aí regra 1, que é a regra geral, lá no formulário. Vai colocar regra 2 para mim, regra 3 e 4. Cita um exemplo em frase de cada um e pronto, tá feita a atividade, vocês enviam para mim, que eu recebo aqui e já tá contando, valendo aí para vocês, ok? Beleza? Essa é a aula que eu tinha hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham revisado, para que a gente possa avançar no nosso conteúdo, ok? Então, until the next class, até nossa próxima aula. Um forte abraço, bye bye!